Saudações a todos, vamos a mais uma videoaula sobre geometria. Nesta videoaula nós abordaremos o assunto do módulo 14 da nossa apostila sobre prismas e pirâmides. Só um lembrete, na nossa página na internet, no site, nós temos lá as atividades corrigidas, da lista de exercícios 1 sobre o módulo 14. Essa lista de exercícios 1 ela só trata somente de paralelepípedo. E agora nós vamos dar início ao estudo dos prismas. Neste prisma, ele é chamado de prisma regular, Ele é um prisma reto, porque todas as arestas aqui, todas as arestas laterais, elas formam um ângulo de 90 graus com a base do prisma, e todo prisma recebe nome pela base. Então a base desse prisma é um hexágono, ele é chamado de prisma hexagonal. Então esse aqui é o prisma hexagonal. Prisma hexagonal. Esse prisma hexagonal, ele não tem medidas aqui, mas nós vamos calcular a área da base, área lateral, todas as áreas deste prisma aí, nós vamos calcular, e vamos considerar que ele tenha uma aresta da base igual a 4 centímetros. Então ele tem a aresta da base igual a 4 centímetros e tem a aresta lateral aqui igual a 10 centímetros. E nós vamos calcular algumas coisas, que são as principais coisas que nós calculamos para os prismas, que são a área da base, área lateral, área total e volume. Então, deste prisma, nós vamos calcular a área. A primeira coisa que nós vamos fazer é a área lateral desse prisma. Então, a área lateral, vamos chamar aqui de AL, de área lateral. Então, nós queremos calcular a área lateral deste prisma. Para calcular a área lateral, eu tenho que considerar este retângulo aqui. Então, nós vamos considerar esse retângulo da lateral, que está aqui exatamente. Esse retângulo aqui. Poderia ser o retângulo da frente também, mas é este retângulo aqui. Então, consideremos este retângulo que está em vermelho ali, está destacado em vermelho. Neste retângulo, nós temos esta medida é 4 centímetros, porque esse prisma é regular, então a medida de todas as arestas da base é a mesma. Então nós temos 6 retângulos desse. A área lateral ela vai ficar AL igual a 6 vezes esta área de um retângulo, que eu vou chamar de área A. Essa área aqui eu vou chamar de A. Então vai ficar 6 vezes A. Onde o A, ele é a área de um retângulo, que é base vezes altura. Então fica 4 vezes 10, que dá 40. 40 centímetros quadrados. Essa é a área de um retângulo. Vezes 6, nós temos aí que a área lateral desse prisma hexagonal é de 240 centímetros quadrados. É isso. Para a área lateral de prisma regular, eu só vou contar quantos retângulos ele tem, e multiplicar aqui a área de um retângulo pela quantidade de retângulos. A área lateral é só isso. Nós vamos calcular também a área da base desse prisma hexagonal aqui. Então, a área da base vamos chamar de AB. É a área da base. A base desse prisma é um hexágono. E neste hexágono, eu posso dividir este hexágono em exatamente 6 triângulos. Então vamos fazer os triângulos aqui, vamos evidenciar.
os nossos triângulos eles estão assim mais ou menos, aqui na base. Então, esse é um triângulo. Nesse triângulo, eu tenho que todos os lados dele são iguais. E eu posso dividir este hexágono aqui. Então, vamos fazer um hexágono aqui. E vamos dividi-lo em 6 partes, né? Então, nós temos aí um hexágono, né? Que é o meu hexágono da base, e eu vou dividir ele em 6 triângulos, né? Nesses 6 triângulos, que são aqueles triângulos que eu evidenciei ali na figura, eles estão mais ou menos assim, né? Eles saem do centro aqui, mais ou menos, e vão ser triângulos divididos desta maneira aqui, ó, do meio, mais ou menos, até aqui, do meio até aqui, do meio até aqui, daqui para o meio, daqui, e são 6 triângulos, né? Então nós temos aí 6 triângulos, e esses triângulos são todos triângulos equiláteros, né? Todos esses triângulos são equiláteros. Então, todos eles têm lado igual a 4. 4, 4 e 4. Todos os lados desse triângulo são 4. Então, para calcular a área da base, eu preciso calcular a área de um triângulo e multiplicar isso por 6. Porque todos os triângulos têm 4, 4 e 4. Todos eles são iguais. Então, para calcular a área da base, eu vou fazer a área da base é igual a 4 vezes a área que eu vou chamar de A. Essa área aqui, a área de um triângulo só. Então, redesenhando esse triângulo aqui embaixo, nós ficamos com desse jeito aqui, ó. Então, esse triângulo, ele tem um lado 4, outro lado 4 e outro lado 4. Para calcular a área A, a área de um triângulo, né, essa área A, a área de triângulo é A é igual a base vezes a altura dividido por 2. Um erro muito comum é na altura. As pessoas colocam a altura como se fosse 4, mas a altura não é 4. A altura desse triângulo aqui, ela é esta linha pontilhada aqui, ó. Essa é a altura desse triângulo. Essa linha pontilhada, ela forma 90 graus aqui com a base. Então, o que eu vou ter que fazer? A base é fácil, a base é 4. A altura, eu não sei o hzinho. E aqui dividido por 2. Para calcular a área, eu preciso da altura. E para calcular a altura, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, eu tenho h, que é o que eu quero. Aqui vale 2, porque sempre divide a base no meio, essa altura. Ela corta aqui a base no meio. E a hipotenusa, que é o que está na frente do ângulo de 90 graus, ele vale 4. Se eu aplicar Pitágoras aqui, vai ficar 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, fazendo isso, eu tenho aí Pitágoras. Para os prismas, eu sempre vou fazer Pitágoras. Sempre, sempre, sempre. Para os prismas é sempre bom fazer Pitágoras, porque eu posso usar para todos os prismas, sem exceção, né? Então, vamos passar um tracinho aqui para organizar nossa resolução. Deixar nossa resolução aqui organizada, né? Então, vamos fazer esse tracinho. E lá em cima eu estava com 4 ao quadrado, só vou colocar aqui igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 16 é igual a 4 mais h ao quadrado. Eu não posso colocar o h ao quadrado aqui na frente, porque a hipotenusa daquele triângulozinho pequenininho que está aqui, ó, a hipotenusa é 4. Então, volta lá em cima. Aqui é 16, vai ficar 16 menos 4,
é igual a h ao quadrado. 16 menos 4, 12. H é igual a raiz quadrada de 12. Né? O 12, dá para a gente decompor ele, né? Fica 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, essa raiz quadrada aqui, ó, ela fica, eu posso pegar estes dois, vira um só, saem da raiz, fica 2, e o que sobrou fica dentro da raiz quadrada, 2 raiz de 3. Então, a minha altura é 2 raiz de 3 centímetros. Essa é a altura do triângulo. Essa alturinha aqui, que está em vermelho, nesse triângulo aqui, nesse triângulo retângulo. Lembrando que eu estou calculando a área da base. Para calcular a área da base é 4 vezes... 6 vezes, né? 6 vezes a área de todos esses triângulos. Então, para calcular a área da base, nós vamos fazer 6 vezes a área de um triângulo, porque nós temos 6 triângulos. Tá bom, eu já calculei a altura desse triângulo, agora eu vou calcular a área dele. A área dele vai ficar, então, como 4. A área dele fica assim, ó, 4 vezes o hzinho, que é 2 raiz de 3, que a gente descobriu lá em cima, dividido por 2. Então, aqui em cima dá 8, né? E eu fico assim, desse jeito, né? Dá 8 raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar aqui esse 8 com 2 aqui, ó. Dividir 8 por 2, sobra 4 lá em cima. E lá em cima fica 4 raiz de 3. Esta é a área de apenas um dos triângulos. A área de um triângulo aqui, essa área A. Para achar a área da base, eu tenho que multiplicar isso por 6. Então, eu fico com 6 vezes 4 raiz de 3, que dá 24, que igual a 24 raiz de 3, é isso. Centímetros quadrados, a área sempre em centímetros quadrados. Tá aí. Então, a área da base foi encontrada. Bom, nós já fizemos a área da base, nós já fizemos a área lateral. Agora nós vamos fazer a área total e o volume deste prisma. Para calcular a área total deste prisma aí, né, nós vamos fazer uma separação aqui para ficar um pouco mais organizado. Então, para calcular a área total desse prisma, eu vou fazer da seguinte maneira. Na área total. A área total vou chamar de AT. E essa área total aqui, que é o que eu quero saber, ela fica como a área lateral. Então, a área total de um prisma, a área total aí do prisma, ela é a área lateral, o AL, que eu já tenho o valor dele, que é 240, mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque para calcular a área total dele eu tenho 2 hexágonos, né? Um é a tampa do prisma hexagonal e o outro é o fundo, que é a base mesmo dele. Então, a área total fica a área lateral, que é 240, mais 2 vezes a área da base. A área da base está aqui calculada, 24 raiz de 3. 2 vezes 24 raiz de 3. Esta área total fica igual a 24 vezes 2 raiz de 3. Bom, eu posso deixar assim, ou resolver aqui o 24 vezes 2, né? Fica 240 mais 48 raiz de 3. Vai o alerta. Não soma o 240 com o 48. Porque esse número não é 48, ele é 48 vezes 1,73, que é a raiz de 3. E também não resolva a raiz de 3. Deixa assim mesmo. O máximo que você pode fazer é colocar em evidência.
Então, se você quiser colocar o fator que tenha comum a esses dois números, é o 24. Por quê? Porque eu posso escrever 240 como 24 vezes 10. E eu posso escrever 48 como 24 vezes 2. E aí tem o raiz de 3 aqui nele também. A ideia é, quando eu multiplicar aqui, vai dar 240, e quando eu multiplicar aqui, vai dar 48 raiz de 3. Das duas maneiras está certo. A área, só lembrando, unidade sempre em centímetros quadrados. É isso. E, por último, vamos calcular o volume desse prisma. Então, o volume nós estamos chamando de V aqui. O volume de prisma é a fórmula importante que você precisa saber. Volume de prisma é área da base vezes a altura. A altura eu vou colocar como H maiúsculo. H maiúsculo é a altura do prisma. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele vale 10 centímetros. Então, o volume deste prisma é a área da base, que eu já calculei aqui, ó, 24 raiz de 3. 24 raiz de 3 vezes a altura deste prisma, que no caso é 10 centímetros. A altura do prisma, 10 centímetros. O volume deste prisma aqui fica 240 raiz de 3, unidade de volume sempre centímetros cúbicos. É isto. Este é o volume de um prisma hexagonal. Nós vamos fazer também o prisma de base triangular, né? Prisma de base triangular, e vamos colocar aqui as mesmas medidas, né, para facilitar aqui a nossa resolução. Então, aqui 4 centímetros, aqui 10 centímetros de altura no meu prisma. E vamos às contas, né? Nós vamos calcular aí a área lateral, a área da base e a área total, e vamos calcular também o volume desse prisma. Então, vamos começar aqui da mesma maneira como começamos o outro. Vamos calcular a área da base, né? Área lateral, perdão. Área lateral. Então, nós começamos pela área lateral, vamos aqui a AL, área lateral. Para calcular a área lateral, eu tenho que levar em consideração quantos retângulos eu tenho. Nesse caso, eu tenho 3 retângulos. Tenho esse retângulo aqui da frente, tenho o retângulo aqui do lado, aqui, ó, esse aqui, e tenho outro retângulo aqui do outro lado, que está aqui, ó. Esses 3 retângulos, cada um deles tem 4 na base, porque é um prisma regular. Lembrando, o nome desse prisma aqui é prisma triangular. Prisma triangular. Porque a base dele é um triângulo e ele é um triângulo equilátero. Aqui vale 4, aqui vale 4 e a altura dele vale 10. Então, a área lateral, eu tenho 3 retângulos que tem área A. A área A de cada retângulo, ela é 4 vezes 10 também, que é 40 centímetros quadrados. Ele tem 40 centímetros quadrados de área, esse meu prisma aí. Então, a área lateral dele vai ficar igual a 3 vezes 40, que dá 120 centímetros quadrados, unidade de área sempre em centímetros quadrados. Bom, esse foi o cálculo da área lateral. Área da base agora. AB, área da base. A área da base desse prisma, ela é a área da base desse prisma, ela é... Como que eu vou calcular a área da base desse prisma? A área da base, ela é simplesmente a área deste triângulo aqui. Somente a área deste triângulo. Eu só tenho um triângulo na base. Então, a área da base é a área de um triângulo. Que triângulo é esse? Esse triângulo
retângulo, ou esse triângulo equilátero aqui, ó, desse jeito. Quais são os lados? Quanto vale os lados desse triângulo retângulo? Ele tem 4 por 4 por 4. Como eu já fiz essa conta para o prisma hexagonal, a área de um triângulo 4, 4, 4, eu vou aproveitar esse valor daqui dessa área. Então, como é que nós fizemos? A área desse triângulo, a área é base vezes a altura dividido por 2. A base é 4. A altura, para calcular ela, eu fiz Pitágoras aqui nesse triângulozinho. Então, eu fiz hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. Está aqui. O resultado desse hzinho, eu fiz lá em cima, deu 2 raiz de 3. Então, ficou a área do triângulo 4, 4, 4, ficou base vezes a altura, dividido por 2. Esse valor deu 4 raiz de 3. Eu vou usar ele lá na frente. Então, a área da base, essa área aqui, é igual à área A. Né? Igualzinho à área A. Então, a área da base fica... A área da base é igual a 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a minha área da base. Então, vamos fazer agora a área total deste prisma regular aí. Opa, peraí. Área lateral, área da base já está feita. Vamos fazer a área total desse prisma. Então, vamos lá para a área total. A área total de prisma, área total, ela é igual à área total de prisma, aquela formulazinha dele, é igual à área lateral, a área de todos os retângulos, mais 2 vezes a área da base, que é a área deste triângulo mais a área do triângulo de cima. A área total desse prisma é... A área lateral já tenho, que é 120. E a área da base fica 2 vezes 4 raiz de 3. Então, a área total do meu prisma fica 120 mais 8 raiz de 3. Eu poderia colocar um termo em comum aqui, que seria o 4 em evidência, mas eu não vou colocar, não há necessidade, né? O 120 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados, unidade de área, sempre em centímetros quadrados. E por último, o volume. O volume nós estamos chamando de V aqui. Então, esse aqui é o volume desse prisma. Para o volume desse prisma, eu vou fazer V é igual à área da base vezes a altura do prisma. Sempre assim, volume é a área da base vezes a altura, sempre, para qualquer prisma regular. Então, o volume desse prisma é a área da base é 4 raiz de 3. E a altura, eu vou colocar aqui H maiúsculo, né? A altura desse prisma também é 10 centímetros. Então, a altura dele é 10 centímetros. O volume desse prisma é 40 raiz de 3 centímetros cúbicos. Volume é a unidade de volume sempre. Então, nós fizemos tudo do prisma triangular. Área lateral, área da base, área total e volume do prisma triangular. Né? Nós vamos fazer agora, por último, para finalizar essa videoaula de prisma, nós vamos fazer o prisma retangular. No prisma retangular, só ampliar ele aqui um pouquinho. Nesse prisma retangular, eu tenho prisma, então o nome dele é prisma quadrangular. Quadrangular.
Nesse prisma quadrangular, para facilitar a nossa vida, aqui também vale 4 centímetros na base. Ele é um quadrado, né? 4 centímetros. E a altura dele também com 10 centímetros. Vamos fazer as mesmas coisas. Prisma é repetitivo mesmo. Então, a área que nós vamos fazer aqui é a área lateral. Depois a área da base, depois a área total e depois o volume. São essas as 4 coisas, né, que nós sempre calculamos para os prismas. Então, a área lateral desse prisma são 4 retângulos. 4 retângulos. Cada retângulo tem base 4 e altura 10. Então, nós temos que a área lateral dele é 4 vezes a área A, que é a área de um retângulo. Vou chamar essa aqui de área A, né? A área desse retângulo aqui. Então, a área de um retângulo, nós já fizemos essa área, dá 40, né? A área A dá 4 vezes 10, que é 40 centímetros quadrados. E essa área aqui vai ficar 4 vezes 40, que é igual a 160 centímetros quadrados. Vamos aqui, a área lateral já foi, agora a área da base desse prisma. A área da base desse prisma, ela é aqui, área da base. A área da base desse prisma é um quadrado, então é 4 vezes 4, lado vezes lado. Então, a área da base dele é 4 vezes 4, que dá 16 centímetros quadrados. A área da base para prisma quadrangular é só isso mesmo. E agora, a área total. A área total desse prisma é, sempre para prisma, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Porque 2 vezes, que é o chão, mais a área do teto. Então, essa área aqui, lateral aí, ela vai ficar... Vamos fazer ela lá em cima, né? A área lateral vai ficar da seguinte maneira. Área total, perdão. A área total fica... A área lateral eu já tenho, que é 160. Então, fica 160 mais 2 vezes a área da base, mais 2 vezes 16. A área total é igual a 160 mais 32. Essa área total dá igual a 192 centímetros quadrados. Área total sempre centímetros quadrados. E por último, vamos finalizar aqui com o volume desse prisma. Volume de prisma é sempre a área da base vezes a altura do prisma, que eu estou colocando H maiúsculo, né? A área da base eu já tenho, ela vale 16. E a altura desse prisma está aqui, ó. A altura dele vale 10 centímetros. A altura dele dá 10 centímetros. Então, o volume dele deu 160 metros... Opa, centímetros, perdão. Está tudo em centímetros. 160 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Coincidentemente, ele bateu com o valor da área lateral, né? Só que a área lateral é em centímetros quadrados e a área e o volume em centímetros cúbicos. É isso. Para a correção da lista 1, então, só lembrando, acesse segundos, atividades e lá estará o gabarito da lista 1. É isso e bons estudos a todos.